E aí, pessoal, a notícia mais valiosa do dia vem do DM do Grêmio e envolve mais de um jogador, quem sabe muitas notícias por aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, qual é a principal notícia do dia? O estado de Jean-Pierre. Há pouco eu ouvi o Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes e Matheus Dávila, o repórter que faz a cobertura do Grêmio, disse que pela manhã Jean-Pierre fez o exame e o Grêmio já tem a informação de que nada de grave aconteceu com o Jean-Pierre. Graças a Deus. Jean-Pierre está, portanto, liberado. Isso quer dizer que ele vai jogar? Não. A informação seguinte que traz Matheus Dávila diz respeito que no jogo contra o Vasco ele será preservado. Jean-Pierre não vai para esse enfrentamento contra o Vasco e espera o jogo da próxima quarta-feira, às 19h15, uma partida importante do Grêmio, talvez a mais importante até o momento na temporada, o início, o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Santos na Arena. Essa informação de que nenhuma lesão mais importante pegou Jean-Pierre é, sem dúvida, a grande notícia. Por outro lado, e também vindo do Grêmio e também vindo do DM, estranha cada vez mais Walter Kahneman. A última partida de Walter Kahneman foi no dia 5 de novembro. 5 de novembro, ou seja, um mês. Walter Kahneman foi para a seleção, não jogou lá também, voltou para o Grêmio, tinha jogo para ele, acabou não indo para nenhum dos jogos e faz um mês que a gente ouve o DM dizer que ele tem alguma indisposição muscular, mas ninguém sabe nada além disso. Ou seja, se por um lado a informação é muito boa no que diz respeito à não lesão de Jean-Pierre, por outro, essa falta de informação causa muita estranheza quando o assunto é Walter Kahneman. O que tem Walter Kahneman? Kahneman é importantíssimo para o Grêmio. Todos os jogos se dizia assim, sempre se disse. Toda reportagem diz o seguinte: Kahneman está sendo preparado para o jogo tal. Kahneman está sendo preparado para o jogo tal. Só que o jogo tal já passou, mais de um inclusive. Era para ser lá na abertura contra o Guarani do Paraguai e não foi. Assim como já ouvimos também com relação a Alisson, que sofreu essa lesão lá no jogo contra o São Paulo ainda, polêmico jogo do VAR. Então essas situações preocupam. O Grêmio tem, em tese, 3 titulares hoje envolvidos com o DM. Tem o Kahneman, tem o Alisson e tem também o Jean-Pierre. A informação do Jean-Pierre é que ele não vai domingo para o jogo, mas ele está liberado para o jogo de quarta-feira. Perfeito. É isso que a gente espera. Kahneman, a gente reza que volte. Kahneman, por mais que o Tonhão tenha ido bem, que o Brás possa fazer uma outra boa partida, Kahneman, do lado de Jeromel, é diferente. Eles constituem uma das maiores duplas de zaga da história do futebol do Grêmio. A gente sabe disso. Então, essa questão do Kahneman é importante. E o que está acontecendo? O que houve com o Kahneman? E mais do que isso, a gente espera que com o Jean-Pierre tenha esse diagnóstico de maneira perfeita, que a gente tenha ele, preserve no jogo do final de semana. Já aproveita, Renato, e preserva o PP também. Porque o Vasco, nós não precisamos muito. Eu acredito que o Grêmio, fazendo o mesmo time que enfrentou ontem lá, tirando o PP, tirando o Jean-Pierre, possa tranquilamente fazer enfrentamento contra o Vasco e o Grêmio sair com uma grande vitória, encaminhando também a briga pelo título no Campeonato Brasileiro. Não tem a necessidade de botar esses jogadores, sobretudo eles que estão sendo muito utilizados nos últimos jogos. O PP jogou das últimas 22, jogou 21. Ou seja, ele é um dos principais jogadores e ele está sempre ali à disposição para jogar. O Jean-Pierre, nos últimos 8 jogos, esteve em campo em todos também. Então, a hora, de repente, com relação às pérolas do time, aos principais nomes do time, talvez seja a hora de dar uma preservada. Ontem, por exemplo, achei que o Grêmio fez muito bem em preservar o Matheus Henrique. É assim que funciona. E, de repente, é essa a maneira que o Grêmio tem de poder movimentar esses jogadores e também continuar muito competitivo. Portanto, boa notícia com relação a Jean-Pierre. Ótima, eu diria. Ótima notícia. Essa era a grande ansiedade do dia. E uma notícia que a gente precisa tentar esclarecer com relação a Walter Kahneman e também, de certa maneira, com relação ao Alisson. Que eles voltem logo para o Grêmio chegar ainda mais forte nessas fases finais, nesses jogos decisivos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.